Bom, então aqui eu criei o projeto no CodeBlocks, né? E a gente vai definir as estruturas da nossa lista encadeada, além de definir a operação createList, né? E depois, para a gente ver se a gente acertou, a gente vai tentar imprimir o tamanho da lista, e se for 0, quer dizer que a gente fez tudo certinho. Bom, como a gente já viu, né? A gente vai ter a estrutura da lista inicialmente, que vai ter um tamanho, né? O tamanho atual da lista, e o nó cabeça da lista, né? Então a gente vai definir aqui struct list, e aqui a gente vai ter um inteiro com o tamanho da lista e um nó, né, que eu vou chamar de node aqui, que vai ser o nó cabeça da nossa lista. Repare que seria conveniente, né, a gente definir isso daqui como um tipo. Quando a gente define uma estrutura, a gente pode definir também um tipo. A definição de tipo, a gente utiliza aqui a diretiva typedef e a gente coloca aqui, por exemplo, list. Então, sempre que a gente utilizar aqui list maiúsculo, né, se a gente quisesse criar aqui no nossa função principal uma referência, né, um ponteiro para list aqui, com o nome lista, a gente utilizaria simplesmente list asterisco aqui, ao invés de struct list asterisco. Eu acho que dessa maneira fica um pouco mais elegante, né? A gente vai definir agora a estrutura do nó, certo? E a gente vai fazer da mesma forma, né? Como aqui eu estou utilizando node assim, não struct node, eu vou definir aqui um tipo, struct node, e esse meu tipo vai chamar node com o N maiúsculo aqui. Lembre-se que C é uma linguagem de programação case sensitive. Então, se você não utilizar aqui as letras maiúsculas e minúsculas devidamente, seu código vai ter erros, beleza? Bom, então o nosso nó, né, ele carrega uma informação, né, ele carrega um dado, que vai ser um data node aqui, que eu vou chamar de data, e uma outra informação que vai ser uma referência, né, para o próximo nó. Ou seja, ele vai ter uma struct node next. Repare que aqui eu utilizei struct node porque o nosso tipo ainda não foi definido, né, e a gente tem uma recursão aqui dentro dessa estrutura. A gente está fazendo ela apontar para um mesmo tipo dela. Então, eu estou utilizando aqui struct node aqui dentro ao invés de node. É a mesma coisa, beleza? Então, aqui a gente tem um dado e tem uma referência para o próximo nó. Agora, a gente vai definir aqui a estrutura data node, né? Da mesma forma, typedef struct data node. Repare que aqui está minúsculo, né? E aqui eu vou definir ele como o primeiro D maiúsculo, data node. Beleza? Data node aqui ele vai carregar um inteiro que eu chamei de ID, e ele poderia carregar uma outra estrutura aqui, por exemplo, uma pessoa, ou então um animal, qualquer outra estrutura que a gente quisesse, né, que nossa lista contivesse, né, qualquer dado que a nossa lista contivesse. E cada nó da nossa lista, né, cada informação aqui vai ter um ID, beleza? Aqui nesse caso eu estou utilizando simplesmente esse inteiro ID aqui para cada informação do nó, beleza? Então essa daqui é a estrutura da nossa lista. Então a gente precisa definir, né, a operação createList. Eu vou definir aqui no nosso projeto um header antes da definição, né, da implementação da função, porque algumas funções do nosso projeto vão chamar outras. Então é interessante que a gente defina os headers dela aqui, beleza? Então a gente vai ter a função que vai retornar aqui uma referência para a nossa lista, que vai ser a createList. E aqui a gente vai fazer a implementação dela, certo? List, asterisco, create, list. E o que ela vai fazer aqui é criar um ponteiro aqui para a nossa lista. E a gente vai alocar esse espaço de memória, né? Então aqui a gente vai usar malloc sizeOf,
aqui a gente está alocando um espaço de memória, né, cujo espaço é o mesmo aqui definido pelo nosso tipo list, beleza? E aqui a gente vai fazer um cast disso para uma referência, né? A gente vai alocar aqui, na verdade, um tipo list asterisco e a gente está atribuindo aqui para essa variável list aqui, beleza? Bom, a gente precisa inicializar o tamanho da nossa lista com 0 e a gente também quer que a cabeça da nossa lista inicialmente aponte para o null, porque a nossa lista está vazia, né? E depois que a gente fizer isso, a gente vai retornar aqui a variável que a gente acabou de criar, né? A gente criou aqui dinamicamente a nossa lista, a gente inicializou o tamanho dela e a cabeça, e a gente vai retornar aqui para quem chamar essa função createList. Então, na nossa função principal aqui, a nossa referência aqui para a lista vai receber, né, createList. Então, a gente vai chamar createList, ele vai criar essa variável, inicializar aqui, e aí simplesmente ele vai retornar aqui para a nossa lista, ele vai retornar aqui essa referência, né? Então, aqui na nossa lista a gente tem uma referência para quem a gente alocou aqui, beleza? A gente pode simplesmente printar aqui o tamanho da nossa lista e se for 0, quer dizer que a gente acertou aqui na programação, né? A gente acertou a implementação. Ou então a gente pode tentar criar um nó aqui, mas isso daria muito trabalho, né? Vamos deixar isso para quando a gente criar a função push, que a gente vai inserir um nó na nossa lista, né? Então, para a gente ver se está tudo ok, a gente vai imprimir aqui o tamanho da nossa lista. List -size, se ele imprimir 0 aqui, tá ok. E se a gente quiser, por algum motivo, né, ver se realmente funcionou e trocar isso daqui por algum outro número, e lembre-se de voltar depois disso daqui, né, a gente pode também. Então a gente aperta F9 aqui. List, aqui na verdade é lista, né, que a gente declarou aqui. Eu escrevi list aqui. A gente aperta F9, belezinha, ele colocou aqui 0. Se eu quiser mudar aqui, só para realmente ter certeza, ele tem que imprimir 5 aqui. Ele imprimiu 5, então tá tudo ok. E eu vou voltar aqui para 0. Beleza? Então agora a gente vai fazer a implementação da função que vai inserir um elemento no começo da lista, que é o push, beleza?